O Escola Viva desta semana vai falar sobre educação à distância. De 2000 para cá, houve um aumento de 45.000% em número de alunos nessa modalidade de ensino aqui no Brasil. Vamos saber quais são as razões desse crescimento na oferta e procura de cursos à distância. Quais são os prós e contras dessa modalidade de ensino e por que, apesar dos números, ainda existe tanto preconceito com a educação à distância. Eu sou Anete Carvalho e o Escola Viva desta semana está no ar. A educação à distância ela não facilita a vida do aluno, ao contrário, ela te imprime um caráter mais autodidata. A educação à distância já faz parte da vida de milhões de alunos e professores em todo o país. A Universidade Federal de Alagoas também abraçou esta modalidade e já oferta a educação à distância em diversas graduações. Neste bloco, vamos saber como a UFAL atua na realização destes cursos e quais são os projetos da Coordenadoria Institucional de Educação à Distância. Quem conversa comigo agora é o professor Fernando Pimentel, mestre em Educação e coordenador adjunto da CIED. Professor Fernando, quais são as razões dessa expansão, desse boom da educação à distância no Brasil? A possibilidade de estudar sem ter aquele ritmo de estar ou toda uma manhã ou todas as tardes numa universidade. Então ele atende a um público que precisa trabalhar ou que está distante dos grandes centros universitários. Então essa é a principal razão, né? A educação à distância interioriza o ensino superior. Esses cursos também são avaliados, são acompanhados pelo MEC, professor? Os cursos são avaliados da mesma forma que os cursos presenciais, né? O INEP, o Ministério da Educação e a própria CAPES fazem essa avaliação periódica. Qual é o perfil dos estudantes que buscam esse tipo de graduação, a graduação à distância? Não é toda pessoa que consegue estudar à distância, né? Exige muito mais disciplina do que aquele que está presencialmente em um curso. A educação à distância ela não facilita a vida do aluno, ao contrário, ela te imprime um caráter mais autodidata. Precisa ser disciplinado, organizado, ter força de vontade, porque senão não acompanha. Existe muita evasão lá por conta disso? O quantitativo de evasão dos cursos à distância ainda é menor que os cursos presenciais. O que o estudante deve observar na hora de ingressar num curso à distância? O que é que ele tem que ver na instituição em termos de metodologia de ensino, procedência da instituição? O que é importante verificar nessa hora? Bem, a primeira coisa ele precisa ver se o curso é reconhecido. Então, o próprio Ministério da Educação informa se o curso tem reconhecimento, autorização para estar funcionando. Então, ele precisa depois verificar o polo onde ele vai estudar. Se tem toda uma infraestrutura, se tem internet de qualidade, se ele vai ter todo o apoio que ele precisa. Outro fator que ele precisa observar, se ele vai ter material disponível para ele. Livros, tem que ter uma boa biblioteca no polo, se ele vai ter acesso à apostila, então ele precisa verificar essas questões. Eu sempre procurava, quando eu fazia um curso à distância, saber se aquele instituto, se ele é reconhecido, se os cursos são autorizados, se ele tem vínculos para trabalhar com educação à distância. Alguns deles a gente procura o selo da ABED. É interessante colocar que, além das aulas à distância, esse material didático, o livro, também é muito importante nesse processo. É fundamental, é fundamental. Complementa o momento de aula que ele vai ter. A aula pode ser ou presencial no polo, ou então pode ser com videoaula. Professor, qual é, ou qual deve ser o papel do tutor nesse processo? Ele é um estimulador? Ele é alguém que está sempre acompanhando, tirando dúvidas? Como é que ele deve proceder? Bem, no universo da UAB, da Universidade Aberta do Brasil, o tutor ele não é um facilitador da aprendizagem. Ele não vai tornar a aprendizagem mais fácil. Também não é um babá, né, do aluno, mas ele é aquele que vai conduzir o processo da aprendizagem. Então, o tutor é aquele que está junto do aluno para verificar se o aluno está realmente atingindo os objetivos da disciplina. O professor tutor, ele telefona, ele manda e-mails, ele quer saber o que está acontecendo, verifica todo o processo de construção do conhecimento do aluno e repassa as informações para o professor. Estimular o aluno para que ele busque no dia a dia se desenvolver. Professor Fernando, o que é que a CIED leva em consideração na hora de contratar um tutor ou mesmo um professor para o ensino à distância?
Bem, a contratação do professor é da unidade que está oferecendo o curso. A CIED entra como parceira para a logística do curso. Os cursos à distância não são da CIED, mas são das unidades. Por exemplo, o curso de pedagogia é do Centro de Educação. Então, o Centro de Educação é que recruta os professores, ou da unidade, ou da universidade, ou de outra instituição. Vai verificar-se, principalmente, se o professor tem o currículo para aquela disciplina, se ele estuda, se ele tem pesquisa naquela área. A questão dos tutores, o recrutamento também tem todo um edital, né, que eles são selecionados via edital e depois desse edital eles são capacitados, há uma capacitação para que eles possam atuar. Normalmente é alguém que já é licenciado na área do curso e alguém que tem alguma experiência em educação à distância. É mais difícil conseguir um emprego para quem tem um diploma em AD? Nós temos uma realidade também que está mudando, né? Algumas empresas, quando verificam que ele se dispôs a fazer um curso à distância, quando o candidato fez o curso à distância, ele tem aquilo que a empresa precisa. Ele tem exatamente a disciplina, né? O preconceito ainda está mais nos professores de outras unidades, de outras instituições que não veem ainda com bons olhos a educação à distância. Mas é uma realidade que está mudando em todo o mundo. Grandes universidades do Brasil e fora do Brasil oferecem educação à distância. Por conta dessa característica do curso, que obriga o aluno a ser voluntário, a ser industrioso, a ser capaz, comprometido, acaba se refletindo no mercado de trabalho quando ele vai buscar as suas oportunidades. Professor Fernando, muito obrigada por sua presença, né, e pelos esclarecimentos a respeito desse tema que hoje em dia, né, é tão discutido, tão falado. No próximo bloco, vamos saber como acontece a educação à distância no Instituto Federal de Alagoas. O Escola Viva volta já já. A EAD flexibiliza o tempo, ou seja, mas esse tempo tem que existir.